Hoje a gente vai ler um diálogo desse site Français Facile, tá? Que material tudo gratuito e é muito bom para estudar. Tá tudo de graça na internet, não tem que comprar nem fazer nada. Tá? Só acessar e pronto. Esse diálogo aqui é um dos primeiros diálogos do site para iniciante, tá? Dialogue à la boulangerie. Cours. Diálogo na panificadora. Curso. Aula. Bonjour, je voudrais un pain complet en tranches. Bom dia, eu gostaria um pão completo em fatias, plural aqui. Tá? Bonjour, je voudrais un pain complet en tranches. Tá? Bom dia, tá? Bom dia das 6 da manhã às 6 da tarde. Não é igual em português, que a gente fala bom dia ou boa tarde. É só bom dia, bonjour, tá? Eu gostaria... Em português a gente tem um de, o nosso... Eu gostaria de alguma coisa. Em francês é je voudrais quelque chose, tá? Alguma coisa. É direto, não tem a preposição, não tem esse de. Eu gostaria um pão completo em fatias. Tá? É engraçado aqui porque tranche e tranche, plural e singular, se não tivesse S aqui, eu pronunciaria da mesma maneira, tranche. Tá? E se tem um S, eu pronuncio da mesma maneira, tranche. Se eu chegar e falar só tranche, vocês não vão saber se estou falando plural ou no singular. Só dá para saber falando pelo contexto, tá, da frase. Lendo dá para saber, porque tem um S não tem, né? Mas falando só com contexto. Então, esse caso aqui, eu gostaria de um pão completo em fatias. Aí o padeiro responde: Désirez-vous autre chose? Désirez-vous autre chose? Aqui não faz liaison, tá? Não faz. É até interessante esse negócio de liaison, ligação. Tem casos que se faz liaison, tem casos que não se faz. Até mesmo os franceses, às vezes, eles ficam pensando, calma, aí eles ficam repetindo, sabe? Désirez-vous autre chose, désirez-vous autre chose, désirez-vous autre chose. Ah, não tem liaison, sabe? Eles falam assim, porque é muito na prática, é instintivo, não tem uma regra clara, sabe? Em alguns casos não tem liaison. Apesar da grande maioria das vezes eu achar que tem, entendeu? Mas nesse caso não tem, tá? Désirez-vous autre chose? Désirez-vous autre chose? Désirez-vous autre chose? Você deseja outra coisa, tá? Ou pode colocar na ordem normal, na ordem como se fosse afirmativa, tá? Pode perguntar dessa maneira, fazendo a inversão, ou não. Mas geralmente eles fazem dessa maneira para poder enfatizar que vai ser uma pergunta, entendeu? Désirez-vous autre chose? Désirez-vous autre chose? Ou vous désirez autre chose? Tá? É relativo. Je voudrais 2 baguettes e des petits pains au raisin. Eu gostaria, esse aqui é o nosso iria, é o verbo vouloir, tá? No condicional. Je voudrais 2 baguettes et des petits pains au raisin. Je voudrais 2 baguettes et des petits pains au raisin. Eu gostaria 2 baguettes. Baguettes é isso aqui, ó. Tá? E alguns pequenos pães de uva. Ou de uvas. Só que aqui é engraçado, porque em português a gente fala pão de uva, né? Em francês eles falam pão pra uva. Isso aqui é como se fosse o pra. Se eu fosse traduzir essa preposição
Literalmente, para português, ela seria o pra, nosso para a, ou seja, nosso pra, entendeu? Mas só que em francês, eles usam muito essa preposição para, por exemplo, machine à laver, machine à laver, máquina de lavar. Para eles falam máquina de lavar. A gente fala máquina de lavar, eles falam máquina para lavar. Pão de uva, eles falam pão para uva, entendeu? Então a maioria das preposições em todas as línguas, mesmo em inglês, português, tenho certeza que em italiano, alemão, francês, preposição é decorar, não tem regra, tá? Tem que saber se o verbo é transitivo e intransitivo. Se ele for intransitivo, vai ter uma preposição e tem que saber qual é a preposição. Se é de, se é para, entendeu? Tem várias preposições que eu não vou falar agora. Então tem que saber, isso é decorar, tá bom? Je voudrais 2 baguettes et des petits pains au raisin. Je voudrais 2 baguettes et des petits pains au raisin. Eu gostaria 2 baguetes e alguns pequenos pães de uvas, tá? Nota que aqui está no plural, ó. S, 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 tá? Alguns pequenos pães de pras uvas, tá? Traduzindo literalmente, só para vocês entenderem como funciona a lógica da língua francesa, tá? Não repitam por aí isso que eu estou falando, que estou falando só para vocês entenderem, porque essa maneira que eu estou explicando é a maneira que eu consegui entender como funciona a língua, tá bom? Combien é quantos, tá? Obviamente, porque ele está se referindo aos pães de uva, tá? Pães de uva é isso aqui, eu esqueci de mostrar para vocês. Então, esse aqui que é os petit pain au raisin. Os pães, pequenos pães de uva em francês. Combien. Ele está se referindo, obviamente, aos pães de uva, porque já especificou a quantidade aqui de baguetes, tá vendo? Je voudrais 2 baguettes. Eu gostaria de 2 baguetes. Então ele já sabe a quantidade dos baguetes. Mas só que aqui ele usou um artigo partitivo, que isso aqui é mais avançado, tá? Mais lá pra frente eu explico. Artigo partitivo, posso traduzir por alguns. Alguns pães de uva. Quanto é alguns? Pode ser 2, 3, 4, 5, 6. Então ele perguntou, combien? Em referência a pães de uva. 4. Ça ira. Avez-vous des gâteaux d'anniversaire? 4. Ça ira. Avez-vous des gâteaux d'anniversaire? 4. Isso. Esse aqui é o verbo aller em francês, tá? É o nosso verbo ir em português. Mas só que aqui ele está no futuro. Futuro simples. Esse tempo aqui, ó. Esse tempo verbal aqui, ó. Futuro simples. É o verbo aller. Je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, ils vont. Então ele está falando no futuro, que é uma expressão em francês, que é a terceira pessoa aqui, ó. Ça ira. Il ira ou ça ira. 4. Ça ira. 4. Isso irá, isso funciona, isso vai, entendeu? Avez-vous des gâteaux d'anniversaire? Você tem, é o verbo avoir aqui, tá? Avez-vous des gâteaux d'anniversaire? Você tem alguns bolos de aniversário? Então, você tem alguns bolos de aniversário? Nota que aqui fez a inversão, porque ele quer enfatizar que é uma pergunta. Poderia perguntar, vous avez des gâteaux d'anniversaire? Mas ele preferiu perguntar, avez-vous des gâteaux d'anniversaire? Porque quando tu começa fazendo a inversão, já mostra que é uma pergunta, entendeu? Logo de cara, porque senão aqui, ele vai mudando a entonação aqui no final, para o cara saber que é uma pergunta.
Mas pode perguntar, vous avez des gâteaux d'anniversaire, não tem problema nenhum. Não sou estranho nem nada, pode perguntar. Isso que o padeiro vai falar agora tem dois elementos que eu não vou avançar muito sobre eles, porque eles são muito avançados. Mas eu vou deixar avisado logo. Esse aqui, ó, o le, tá? O le, ó, bien sûr, mais vous devez le commander. Tá? Ele está entre dois verbos, tá vendo? O dever, que é o devoir, que é o dever, né? Você deve. E comandar, o pedir. Ele está numa função aqui de pronome. Tá? Ele é um pronome COD. Tá? Complément d'objet direct. Tá? Um complemento do objeto direto. Ele está substituindo na frase o gâteau. Tá? Que é isso aqui, esse gâteau aqui. Tá vendo? Ele está substituindo o gâteau. Porque como ele já falou aqui na pergunta, óbvio que ele já sabe o que é. Então, traduzindo, seria mais ou menos assim. Bien sûr, mais vous devez commander le gâteau. Entendeu? Bien sûr, mais vous devez commander le gâteau 3 jours à l'avance. Tá? 3 dias de antecedência. Você deve pedir o bolo. Não, desculpa. Mas você deve pedir o bolo 3 dias de antecedência. Mas aqui ele está usando da seguinte maneira. Mais vous devez le commander 3 jours à l'avance. Mais vous devez le commander 3 jours à l'avance. É como se ele falasse assim, mas você deve o pedir 3 dias de antecedência. Isso tudo aqui é de antecedência, tá? Porque ele está se referindo a isso aqui, para evitar repetição, para falar, você tem o bolo? Sim, eu tenho o bolo. Tu tem um carro? Sim, eu tenho um carro. Sabe? Em português é mais aceitável falar isso. Em francês é meio estranho. Se eles perguntam, vous avez une voiture? Vous avez une voiture? Você tem um carro? E eu respondo, oui, j'ai une voiture. Oui, j'ai une voiture. É estranho para eles. Eu tenho que responder assim, oui, je l'ai. Tá? Ou seja, eu substituo une voiture pelo je l'ai. Entendeu? Agora vamos mudar um pouco. Você pergunta para uma outra pessoa, il a une voiture? Ele tem um carro? Ele perguntou para mim se aquela pessoa tem um carro. Eu vou responder, oui, il a. Entendeu? Porque il, lá, a. Então, como são a, eu coloco apóstrofe e fica lá. E lá. Ele a tem. Entendeu? Ele tem um carro? Ele tem um carro? Eu falo, sim, ele o tem. Entendeu? Ele tem o carro. Mais ou menos isso em português. Não sei se vocês conseguiram entender. Então, bien sûr, mais vous devez le commander 3 jours à l'avance. A virgule ici, né? Vírgula. Ça dépend des ingrédients que vous y mettez. Tem mais um elemento que eu esqueci. Na verdade, essa fala tem 3 elementos difíceis de entender agora, nesse momento. Que é o le, que é o pronom COD, tá? Pronom complément d'objet direct. Tá? Tem isso aqui. Na verdade, isso aqui não é a mesma coisa disso aqui. Isso aqui é um artigo partitivo. Tá? Isso aqui é um artigo partitivo. E isso aqui é a junção de uma preposição com um artigo definido. Tá? Em português seria mais ou menos assim. Isso depende de os ingredientes que você coloca.
tá? Então, isso depende de os ingredientes que você coloca. Ou seja, o nosso de os ingredientes a gente junta. Então fica dos, entendeu? Isso depende dos ingredientes. Em francês é a mesma coisa. Em francês seria ça dépend de les ingrédients, entendeu? Mas só que como de les para a língua foi evoluindo, então eles juntaram. A língua muda, né? A língua é viva, ela vive em mudança. Então, na evolução da língua francesa, em vez de eles falarem de, les, eles juntaram e colocaram de. Entendeu? Ça dépend de les, des ingrédients. Faz a liaison aqui, tá? Liaison. Que vous y mettez. Tá? Aqui, esse é um pronom complément d'objet indirect. Agora é diferente, é um pronome também de complemento, tá? Igual esse aqui, mas esse aqui é do objeto direto e esse aqui é do objeto indireto. Ou seja, ele vem para substituir um objeto que tem uma preposição. Que no caso, a preposição que esse Y, que é o Y, substitui, é a preposição a. Eu sei que é um pouco complicado agora, então eu vou acabar por aqui, tá? Mas mais lá pra frente a gente estuda isso, que é uma das dificuldades mais constantes e que a gente mais vê de estrangeiro que tenta aprender o francês. A gente não tem em português isso. A gente tem, por exemplo, você deve o pedir. A gente tem isso. Ele comprou um carro, ele o comprou. Nesse caso do COD a gente tem em português. Mas nesse caso aqui, desse Y, que substitui um objeto indireto das preposições a lá e o, a gente não tem em português. Então, por isso que é muito complicado a gente conseguir entender. Mas depois de um tempo, estudando francês, a gente entende. A resposta do rapaz que foi comprar as coisas na padaria. En fait, isso aqui é uma locução adverbial, tá? Isso aqui quer dizer, tipo, na verdade. Locução é um conjunto de palavras. É um conjunto de palavras. Essas palavras não se desgrudam, é como se elas fossem uma só, entendeu? Que elas juntas têm um significado, então elas não se desgrudam. Mas é óbvio que tem um on e tem um fait separado, óbvio. Mas tipo, quando tu coloca os dois, eles dão um outro significado na jogada. É como se fosse uma outra palavra, entendeu? Então, en fait. E a gente não lê en fait, a gente lê en fait, tá? Locução adverbial, nesse caso aqui, a gente pronuncia o T. O que é raro em francês, viu? É bem difícil pronunciar as últimas letras de uma palavra. En fait, tá? Na verdade, je voudrais une tarte aux fruits frais. Tá? Na verdade, eu gostaria de uma torta de frutas frescas. En fait, je voudrais une tarte au, tá? Isso aqui a gente lê o, é nosso A, é o nosso O com circunflexo em cima, chapeuzinho. Je voudrais une tarte aux fruits frais. Aux fruits frais. Depende da pronúncia. Pode pronunciar frais ou frais, tá? Depende da região da França. Os dois estão certos. Aux fruits frais. Aux fruits frais. Uma torta... Olha, especificou a quantidade aqui, viu? Disse uma torta de... Essa aqui é para as frutas frescas, literalmente. Mas não é literal, né? Então é de frutas frescas, entendeu? Uma torta de frutas frescas. Une tarte aux fruits frais. Avec peut-être, com. Isso aqui já é um complemento. É o complemento já. Isso aqui é opcional. Ele poderia ter terminado aqui, tá? A frase. Mas ele quis complementar, ele quis dar mais detalhes.
entendeu? Eu esqueci o nome que eles dão em francês disso. Em francês não, na gramática. É complemento circunstancial. É isso mesmo. É complemento circunstancial, tá? Que eles dão. É para continuar. A gente poderia ter terminado aqui, que já, o recado já teria sido dado, mas ele quer dar mais informação, entendeu? Avec peut-être. Peut-être é uma talvez, tá? É um advérbio. Com talvez. Creme inglês ou creme fouetté. Eu não sei como pronunciar isso. Bora ver como pronuncia isso aqui? Deixa eu ver. Fouetté, peut-être? Bora ver aqui. Acho que é fouetté. Fouetté, é isso mesmo. Fouetté. Eu não sei, comida. Esses nomes de comida, não, por exemplo, eu não faço a menor ideia do que seja crème anglaise. De la crème anglaise, eu não faço a menor ideia. De la crème fouettée. Fouettée também não faço a menor ideia. Então eu digitei aqui, ó. Isso aqui é um tarte aux fruits frais, tá? Uma torta de frutas frescas, que é aquilo que a gente leu ali. Isso aqui é o crème anglaise, tá? La crème anglaise, que eu acho que é leite condensado, é creme de leite, eu não faço a menor ideia. E tem esse aqui, que é o crème fouettée. Crème fouettée, la crème fouettée. Chantilly, eu acho, né, pra gente, eu não sei. Então, só quem conhece gastronomia aí pra me responder isso. Responde aí nos comentários, tá, que eu não faço a menor ideia da tradução. En fait, na verdade, je voudrais une tarte aux fruits frais, avec peut-être de la crème anglaise et de la crème fouettée. Tá? De la crème fouettée. Tá? Semivogal aqui, ó. Não é fouettée, não é fouettée. Tá? De la crème fouettée. Ok, tá? Ok, em inglês, né? Óbvio que vocês devem saber. Vous pouvez la commander la veille dans ce cas. Ok, você pode ó, o COD de novo aqui, pronome COD. Você pode pedir a véspera nesse seu caso, nesse caso. Nesse caso, Dans é uma preposição, tá? Uma preposição. Ce é um adjetivo demonstrativo, é tipo esse caso. E cas é caso, ce cas. Esse caso. Vous pouvez la commander la veille dans ce cas. Nesse caso. E agora o último balãozinho aqui. O último quadradinho, quer dizer, né, que é quadrado. D'accord, d'accord, de acordo. Dans ce cas, nesse caso. Dans ce cas. Je voudrais un gâteau pour 6 personnes. Tá? De acordo. Nesse caso, eu queria. Tá? Je voudrais. É o verbo vouloir. Je veux. Eu quero. Mas não está no condicional porque ele está usando a eu gostaria, a nossa iria, para ser educado. Eu gostaria de um bolo para 6 pessoas. Isso aqui a gente fala 6. Em francês é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas só que como tem uma outra palavra depois, a gente não fala o s. A gente fala por 6 personnes, tá? 6 personnes. Não se pronuncia o 6 personnes, não. 6 personnes. Je le réglerai avec mes baguettes. Je le réglerai avec mes baguettes. Eu o. Esse aqui é o verbo régler, no futuro, tá? Ele está no sentido de pagar aqui. Régler é ajeitar. Mas nesse sentido tá pagar, tá? Je le réglerai, perdão, avec mes baguettes. Eu o. Ó, o COD, pronome COD de novo aqui, ó. Eu o pagarei, o
no caso, pagará o gâteau. Tá? Esse aqui, ó. Je voudrais un gâteau. Je réglerai le gâteau, mas em francês isso é muito feio, então a gente substitui pelo COD, le pronome aqui, tá? Je le réglerai avec mes baguettes. Eu pagarei o bolo junto com os meus baguetes. Coloquei na descrição aí embaixo tudo que foi usado nesse vídeo. Obrigado, até a próxima. Não esquece do like.